Você é sim responsável pelas coisas ruins que acontecem na sua vida. Baseado no livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Nesse vídeo aqui eu vou te falar que você pode até não ter culpa sobre as coisas que acontecem com você, mas você é sim responsável e até pelas coisas péssimas que aconteceram. E isso é muito bom para você, principalmente se você souber utilizar. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar por que isso é verdade e por que isso é positivo para você, e a gente também vai para um teste rápido para verificar o quanto que você assume a responsabilidade que é verdadeiramente sua. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou o Hugo e olha só, eu quero saber muito a sua opinião sobre esse vídeo aqui através dos comentários. Você deixando um comentário aqui, eu vou querer muito saber a sua opinião, e agradeço também ao comentário do Paulo Bessa. Ele que escreveu um dos últimos vídeos que eu fiz. Você é muito esperto, sempre nos envolvendo a um outro vídeo, vou ter que maratonar o seu canal, parabéns. Paulo, muito obrigado pelo comentário, cara. E realmente essa é a ideia, de passar vários conteúdos para vocês, mas eventualmente algum conteúdo vai ser mais aprofundado em outro vídeo, então realmente eu tô sempre comentando em vídeos que se complementam. Beleza? Obrigado, cara. E como que vai funcionar esse vídeo aqui? Primeiro eu vou falar por que você tem responsabilidade sim, querendo ou não. Depois, por que isso é muito bom para você. A gente parte depois para falar também em armadilhas que podem te atrapalhar, que depois você pode interpretar isso errado, então cuidado com essas armadilhas. E aí por fim a gente parte para o teste. Vamos verificar o quanto que você assume a responsabilidade que é sua, beleza? Vamos lá então, primeira parte. Responsabilidade, gente, ela é sua porque responsabilidade é diferente de culpa. Quando eu falo de culpa, eu estou falando em quem gerou o fato que está te incomodando na sua vida hoje. Então talvez você não tenha a família que você queira, não tenha recebido a educação que você gostaria, não está vivendo com os políticos, num país com os políticos que você gostaria, não está com a família que você gostaria, não sei. Mas não foi você que gerou necessariamente todas essas escolhas que te levaram a isso. Mas quando eu falo de responsabilidade, eu não estou falando de geração de problema. Eu estou falando de como você cuida das consequências hoje com aquilo. Entende que culpa tem mais a ver com o passado e a responsabilidade tem mais a ver com o presente. O presente é você que está cuidando. Eu estou falando de reação e não de ação. Entende? Você que está cuidando de como você interpreta as coisas que aconteceram na sua vida, como você entende tudo isso que aconteceu na sua vida daqui para frente. Eu não recebi uma boa educação, eu não estou com a família que eu gostaria, mas como você vai atuar em relação a isso? Entende? Isso é responsabilidade, como você traz isso daqui para frente. Isso é uma escolha sua. E não tem como você fugir disso. Eu não estou falando de uma coisa nova que você tem que assumir. A responsabilidade é sua. Ou seja, você está sempre interpretando. A questão é que em alguns momentos você está mais consciente disso ou não. Até quando você não faz nada, já é uma forma de interpretar, já é uma forma de utilizar a sua responsabilidade, quando você fica em silêncio. Então a grande pergunta não é se você é responsável ou não, mas sim como você utiliza a sua responsabilidade. A grande pergunta não é, vou interpretar isso ou não, mas sim como você interpreta as coisas que acontecem na sua vida. E o legal de pensar assim é que você passa a deixar de se comportar como vítima na vida. Você passa a ter mais poder em relação ao que acontece com você. E aí, que nem o Paulo falou, teve um outro vídeo, um dos últimos vídeos que eu fiz, se não me engano foi o último, onde eu falo que você não é tão especial assim, e isso é ótimo para você. E lá no vídeo eu vou contar que tem várias pessoas que elas se sentem especiais, diferentes das outras pessoas, mas num sentido muito negativo, porque elas começam a se comportar como vítimas. Eu sou especial, eu não tenho força, a vida me maltratou, e não sei o que, não sei o que. Você não é especial assim, você é comum como as outras pessoas, que tem sim que trabalhar, tem que batalhar, e não é uma vítima. Você pode sim trabalhar de forma mais proativa para o seu próprio bem. E aí, nesse momento, eu também quero te convidar, se você está gostando desse vídeo aqui, gente, se inscreve nesse canal aqui, que nem essa imagem que está aqui embaixo, e ativa o sininho, porque assim você fala para o YouTube. YouTube, eu gosto desse tipo de conteúdo, me manda mais. E também fala para o YouTube, YouTube, esse conteúdo é interessante, manda para mais pessoas. É uma relação ganha-ganha muito boa. Beleza? E olha só, continuando a ideia aqui, percebe quanto que ser responsável pelas coisas boas e ruins que acontecem com você é muito positivo, porque no fundo a gente está falando de mais liberdade, mais poder. E tem uma frase que ilustra isso muito bem, isso eu aprendi lá no livro com Mark Manson, da Sutil Arte de Ligar o Foda-se, onde ele lembra do Homem-Aranha. Você já deve ter visto essa frase em algum lugar, não necessariamente te falaram que é do Homem-Aranha, mas na verdade é numa história do Homem-Aranha que ela aparece.
onde ele fala assim que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ou seja, você se torna poderoso, tem poder, utilize isso com responsabilidade. Aí o Mark, ele dá uma ideia que eu achei sensacional. Pensa o contrário. Com grandes responsabilidades vem grandes poderes. Quer dizer, quando você assume a responsabilidade que você já tem, quando você abraça a responsabilidade, a capacidade que você já tem, você tem mais poder. Quando você assume que é responsabilidade sua atuar reinterpretando da melhor forma possível as coisas que aconteceram no seu passado ao seu favor, você ganha mais poder de modificar a sua vida para o seu próprio interesse. E eu falo disso não só em coisas pequenas, mas até em tragédias. Até em eventos trágicos em que a gente tem que realmente parar e respeitar as pessoas, existe sim a possibilidade da pessoa usar a responsabilidade dela sobre isso. E a melhor maneira de explicar isso é contando a história da Malala. Você já deve ter visto a imagem dela em algum lugar, porque ela ficou famosa em alguns anos atrás, principalmente alguns anos atrás. Eu vou te contar a história resumida dela aqui. Lá em 2008, ela que é paquistanesa, viu o Talibã começar a controlar parte do seu país, o Paquistão. E o Talibã começou a implementar um extremismo muçulmano, uma cultura muito extrema naquele país. E uma das características dessa cultura é que mulheres e meninas não podem estudar em escolas. Só que a Malala continuou estudando nas escolas e isso acabava colocando em risco não só a vida dela, mas a vida da própria família dela. Mas tudo bem. Resolveu continuar fazendo isso. Até que em 2012, 4 anos depois em que o Talibã começou a atuar ali no Paquistão, um soldado entrou num ônibus em que a Malala estava. Ele estava encapuzado, estava com uma arma na mão, e a primeira coisa que ele falou quando ele entrou nesse ônibus é: quem é Malala aqui? Vocês respondam ou eu vou atirar em todo mundo nesse momento. E quem que vocês acham que respondeu? A própria Malala. Ela falou: sou eu. Aí nesse momento o soldado pegou, mirou nela e deu um tiro na cabeça da Malala. A Malala entrou em coma. Enquanto ela estava em coma, inclusive o Talibã se manifestou. Falou assim que se ela sobrevivesse, ela iria morrer depois pelo próprio Talibã. E não só ela iria morrer, mas o pai também seria assassinado pelo Talibã. Ela sobreviveu e sobreviveu para escrever a história dela em um livro. E esse livro ficou bastante famoso, sobre violências contra mulheres em países muçulmanos. Em 2014, inclusive, ela ganhou um prêmio Nobel pela paz. Então, se a Malala conseguiu assumir a responsabilidade e não culpa sobre esse evento tão trágico que aconteceu na vida dela, por que a gente não consegue assumir mais a nossa responsabilidade sobre as coisas que acontecem no trabalho, as coisas que acontecem no trânsito, as coisas que acontecem na família e que a gente não gostaria? A gente pode sim ser mais proativo em relação às coisas que acontecem na nossa vida. Porém, isso traz um risco para você e tem uma armadilha que você tem que ficar atento a isso sim. Bem, o fato de você assumir a responsabilidade não significa que você vai acertar sempre. Isso significa que você corre o risco de errar e talvez erre até mais, porque você começa a ser mais ativo. E outra, o fato de você assumir a responsabilidade não significa que as coisas vão ser fáceis. Assumir a responsabilidade dá trabalho. E talvez até mais trabalho do que antes você ficar só sentado ali no sofá culpando as pessoas. Dá trabalho sim. E a solução que eu te proponho, as principais soluções que eu te proponho é ter responsabilidade, pessoal. Não significa que você precisa fazer tudo sozinho. A responsabilidade é sua, mas você pode pedir ajuda para outras pessoas. E essa ajuda tem em diversas maneiras. Ler um bom livro, acompanhar boas pessoas, se inspirar em boas histórias, fazer cursos interessantes, ver vídeos interessantes e até a sua própria vida. Certamente está te ensinando coisas dia após dia. E mais do que isso também, aceita, lida bem com essa ideia do erro. Errar faz parte. Queira você ou não, sendo você responsável ou não assumindo a responsabilidade pela sua vida ou não, você vai errar e isso também dá trabalho. Tudo dá trabalho na vida. Ser culpado, não assumir a responsabilidade dá trabalho, assumir a responsabilidade dá trabalho. E aí eu te convido mais uma vez para assistir o vídeo do Você Não É Especial, porque lá eu falo isso também. Muitas vezes as pessoas acabam pensando que elas são especiais e, nossa, eu só preciso aparecer em momentos de comemoração, de vitória, eu sou especial. Não é nada, você é normal como todo mundo. Precisa trabalhar, ter disciplina, arrumar sua cama, escovar os dentes todo dia e também ter paciência, porque as coisas se constroem dia após dia. E aí a gente parte para o nosso teste.
Vamos ver o quanto que você está assumindo sim essa responsabilidade das coisas que são sua responsabilidade. É o seguinte, pensa em algo que você gostaria de receber muito de outra pessoa. Talvez você queira receber mais atenção do seu chefe, mais paciência da sua esposa, do seu esposo, mais disciplina, mais atenção dos seus alunos. O que você gostaria muito de receber de uma outra pessoa? E dá um número, de 1 a 10, de quanto que você recebe isso dessas pessoas. Beleza? Então agora vamos fazer o seguinte, o quanto que você dá isso mesmo para você. Se você gostaria de receber respeito do seu chefe e você recebe 7 de respeito do seu chefe, o quanto que você se dá de respeito? De 1 a 10. Entende? A ideia disso é te mostrar que muitas vezes a gente acaba exigindo muito dos outros, o que na verdade é responsabilidade de nós mesmos. Então, se você está dando para você menos respeito do que o seu próprio chefe dá, tem algo errado aí. E se você te dá o respeito que não é 10, eu te pergunto o que você pode fazer para alcançar o nível 10 com você mesmo. Moral da história, você pode até ter zero culpa em relação a todas as coisas ruins que aconteceram na sua vida, mas você tem sim responsabilidade. Seja você consciente disso ou não. Lembrando que ter consciência não significa que você vai acertar as coisas e que vai ser fácil, mas sim que ter consciência disso é um início para você ter grandes mudanças na sua vida. Pessoal, eu queria saber muito a sua opinião sobre esse vídeo, então escreve aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso para eu aprender com você também. E se você gostou desse vídeo aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, como eu falei para vocês. E por fim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui.